A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 32. Neste capítulo vamos aprender a pedagogia que Moisés usou para convencer o povo de Israel a tomar a decisão certa. Essa pedagogia é a mesma pedagogia que o nosso Deus usa para com os seus filhos, com a igreja. Então é muito importante nós aprendermos esse relacionamento, essa educação, tanto do nosso Pai para conosco, como a gente também usar esse método com os nossos filhos, amém? Também vamos aprender sobre valorizar as promessas de Deus e sobre cumprir o seu propósito. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Números 32. As tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, em grande multidão, e viram a terra de Jazar e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Edibom, e Jazar, Eninha, e Esbom, Eliabe, e Sebam, e Nebo, e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se acharmos graça aos teus olhos, deste essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Então nós aprendemos aqui uma lição muito importante, que toda vez que nós desejamos alguma coisa, é importante nós perguntarmos para o nosso Senhor, né? Eles buscaram a Moisés, que era o líder, né, deles, e também a Eleazar, que era o sacerdote. Então hoje nós temos acesso direto ao nosso Pai, né? Mas eles precisavam chegar primeiro a Moisés e a Eleazar para tomar a sua decisão, né? Então eles tinham muito gado, e aquela terra que eles tinham conquistado antes do Jordão era a terra de gado. Então eles falaram: opa, vamos ficar por aqui mesmo, aqui está muito bom, né? Só que aqui Moisés ele vai alertar esse povo que essa decisão que eles estão tomando é uma decisão egoísta, né? Então é por isso que é importante nós sempre pedirmos ao nosso Deus, porque ele vai abrir nossos olhos, ele vai nos mostrar que os nossos desejos nem sempre é o melhor para com Deus e nem para com o nosso próximo, né? Aqui essa decisão que eles estão tomando não seria bom para as outras tribos, porque a terra que Deus prometeu para eles é a terra de Canaã. Eles não tinham chegado na terra de Canaã ainda, né? Então eles não estavam valorizando a sua promessa. Eles estavam valorizando a terra que chamou a atenção deles, a terra que foi boa aos seus olhos, aos seus desejos, né? Então eles estavam sendo egoístas, né? Então nós não podemos ter nossas orações, nossos pedidos, não pode ser egoísta. A gente não pode pensar somente em nós mesmos, né? É importante nós temos a coletividade, pensar também no bem da igreja. Às vezes você está pedindo uma bênção, mas se Deus te der essa bênção que você está querendo, vai atrapalhar a vida da sua família ou do seu serviço, né? Então, porque Deus ele não escuta só a sua oração, ele escuta a oração de todas as pessoas. Então ele vai tomar a decisão que é melhor para a igreja por completo, né? Para a sua família por completo, não só para você, né? Então tem esse pensamento de quando você orar, fala: Senhor, se for bom aos teus olhos, que nem eles fizeram aqui, mas não apresenta só o seu desejo, né? Mas fala assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, santo é Deus, que nem nosso Senhor Jesus Cristo orou ao nosso Deus, né? Não seja feita a minha vontade, Senhor, mas que seja feita a sua vontade, porque a vontade de Deus é a melhor para nós e é melhor para todos ao nosso redor, amém? Então tenham essa sabedoria, tá certo? Então eles tomaram a decisão certa de fazer esse pedido, mas aqui Moisés vai abrir os olhos deles, né? Aqui eu queria dar um exemplo para vocês, porque eles tomaram essa decisão pela carne, né? Eles viram aquela terra, era boa para gado, eles tinham gado, então eles tomaram a decisão que era favorável a eles, né? Mas nem sempre aquilo que é bom aos nossos olhos, as ofertas desse mundo, são as melhores para nós, né? Aqui eu vou dar o exemplo de Gênesis, capítulo 13, versos 10 e 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então aqui o Abraão e o Ló, os pastores deles estavam discutindo, porque eles tinham muito gado, e a terra era pequena para os dois, né? Então Abraão tomou a decisão dos dois se apartarem, né? Então o Abraão ele fez a pergunta para o Ló: escolhe para que lado que você vai, o lado que você for eu vou para o outro, tá bom? Aí o Ló ele olhou para as campinas, viu o pasto verde, aquilo chamou a atenção dos olhos deles, ele falou: opa, é aqui que eu vou. Então ele toma a decisão pela carne, né? Abraão ele toma a decisão pelo Espírito, ele confiou em Deus, ele nem quis escolher o lado que ele queria ir, ele sabia que aonde ele fosse Deus estaria com ele. Mas o Ló
ele olhou pela carne, ele olhou aquilo que era bom para ele, para o gado dele, né? Tomou uma decisão que era benéfica, assim, aqui na terra, né? Então tome muito cuidado, não tome decisões pelo impulso ou por aquilo que é atrativo aos seus olhos, né? Muitos casamentos acabaram por causa disso, porque tanto homem como mulher, por viram pessoas mais jovens, mais bonitas à vista, o seu casamento foi destruído. E geralmente esses relacionamentos extraconjugais não dão em nada, né? Só estraga o casamento, um relacionamento que vocês fizeram um voto diante de Deus que seria para sempre, né? Mas muitas pessoas caem nas ofertas do inimigo, caem nesses pastos verdes assim, né? Que chama atenção. A grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Tem esse ditado, né? Mas não é não, meu irmão. Fica com o que você tem, com o que Deus te deu, tá bom? Porque as promessas do Senhor são muito melhores do que aquilo que esse mundo pode nos dar, tá certo? Então tome a decisão pelo Espírito, não pela carne. Aqui vamos ver a repreensão do Moisés, né? Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Então aqui fica a lição para nós. Sempre quando os seus filhos virem fazer um pedido para você, e ele está errado, faz ele refletir. Fala, você acha certo isso que você está fazendo? Né? Aqui Moisés fez eles refletir. Vocês acham certo vocês ficar aqui, nessa terra aqui, boa para o seu gado, e deixar seus irmãos lutar sozinhos lá, para conquistar a promessa sozinhos, que Deus prometeu para eles? Vocês foram levantados, escolhidos, para batalhar junto com eles. O propósito de vocês é batalhar com eles e conquistarem aquela terra que Deus prometeu para vocês. Vocês estão abrindo mão da terra que Deus prometeu e ainda não vão ajudar seus irmãos a conquistar a terra deles? Vocês acham que isso está certo? Então a pedagogia de Deus funciona assim. Ele nos repreende e nos faz refletir, colocar a mão na consciência, para que a gente possa tomar a decisão certa, amém? Porque Moisés continua: porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Então, além deles não batalharem com seus irmãos, eles ainda iriam desencorajar, desmotivar os outros irmãos que ainda não tinham conquistado terras e que ainda estavam lutando pela promessa, né? Então, não desanime a igreja, tá certo? Às vezes a igreja toda está em comunhão, está dando glória a Deus, e você está satisfeito com as coisas que você tem, você não busca mais o Senhor, e você está lá na igreja, lá atrapalhando a comunhão, conversando, ou no celular. Então é necessário repreender, tá certo? Aqui Moisés estava chamando a atenção deles. Vocês acham que está certo isso daqui? Deixar os seus irmãos batalhando sozinhos, né? Então vamos ser unidos, igreja. Vamos trabalhar juntos, vamos lutar juntos para conquistar o reino do céu. Vamos evangelizar, vamos todos para a igreja. Não deixa só uma da família ir para a igreja, não. Vamos todos, tá bom? É necessário a igreja estar unida. Nós somos um corpo. É necessário ter união. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então aqui uma da estratégia da pedagogia de Moisés aqui é lembrar o passado. Lembra, seus pais foram lá na terra de Escol e não quiseram batalhar também, igual vocês, e ainda desencorajaram os irmãos deles que ficaram aqui. Então aqui ele está fazendo eles refletir, para eles não cometerem o mesmo erro que os pais deles cometeram. Então a Bíblia inteira é assim, ela deixa tudo registrado lá, tanto as coisas boas como as coisas ruins, para que a gente possa aprender com os erros do passado, amém? É muito importante você conhecer o passado da sua família, conhecer o seu passado, lembrar das coisas que você fez que não deu certo, para você não insistir no erro, para você tomar caminhos diferentes, para que possam chegar a cumprir ao teu propósito e você tomar posse da sua promessa, amém? Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Então dê exemplo daquelas pessoas que fizeram e não deu certo, e dê o exemplo daquelas pessoas que tomaram a decisão certa e foram beneficiadas. Então mostra sempre o caminho certo e o errado, para que a pessoa possa refletir. É isso que Deus faz. A Bíblia inteira mostra o caminho de pessoas que erraram e o caminho das pessoas que perseveraram na fé, que foram vencedores. Então siga o caminho daqueles que venceram, amém? Siga o caminho daqueles que acreditaram nas promessas do Senhor, que lutaram por ela e alcançaram o objetivo, e hoje estão no céu. Santo Deus, tem vida eterna. Então busque cumprir o seu propósito. O nosso propósito de igreja é evangelizar, é aceitar o amor de Cristo,
saber que essa vida aqui é uma passagem, é passageira, aqui é um mundo caído, é um mundo de testes, e aqui e não é isso que Deus quer para você, tá bom? O seu Deus, ele quer que você tenha vida eterna e que você tenha felicidade eterna, mas para isso é necessário você aceitar Jesus Cristo como teu Salvador e não ficar contente só por aí não, que nem eles, o Rubem e o Gad, eles conquistaram aquelas primeiras terras, já não tá bom para mim, já aceitei Jesus, tá bom. Não é assim, continua lutando, porque tem muitos irmãos seus que ainda não aceitaram Jesus. Você tem que continuar batalhando com eles, para que eles consigam também alcançar a salvação, amém? Para eles conseguirem também chegar na terra prometida. Então continue batalhando, continue lutando, tá bom? Vai para a igreja todo dia que você puder, para a igreja, lê a palavra de Deus, né? Evangeliza, ajuda o teu próximo. Já fez uma caridade hoje? É importantíssimo. Então vamos viver as promessas do Senhor e viver o nosso propósito, que é evangelizar para que nós todos possamos alcançar a vida eterna. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-lo andar errantes até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. Então Moisés aqui também está alertando eles, olha, toda consequência errada tem punição. Seus pais erraram e eles morreram no deserto, mas vocês receberam uma nova chance. Não cometam os mesmos erros. Deus quer o melhor para vocês. Tomem posse da promessa e vivam o seu propósito. O propósito de vocês é expulsar aquelas nações de Canaã e tomar posse daquela terra. O propósito da igreja é alcançar a salvação. Continuem lutando e evangelizando. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto e destruireis a todo este povo. Então eles foram chamados, né? Todo esse povo de Israel foi chamado para batalhar, para conseguir tomar posse da terra prometida. Mas a partir do momento que eles desistissem no meio do caminho, Deus ia virar as costas para eles também. Se você virar as costas para Deus, você vai perder sua proteção, você não vai conseguir ajuda, o Espírito Santo não vai poder te ajudar. Então, lute todos os dias, não desiste, não desanima, não importa o tamanho da tua prova, continua lutando, porque você vai ser vencedor, porque você não está sozinho, você tem a igreja para te ajudar e principalmente se a igreja fechou as portas para você, não desista, porque o nosso Deus nunca vai te abandonar. Jesus Cristo morreu com os braços abertos e ele ressuscitou e a mensagem dele é essa: todo aquele que nele crê será salvo. Então, crê em Jesus Cristo. Se você não está feliz nessa igreja que você está, busque em outra, mas continua buscando o Senhor, tá bom? Busque o Senhor na tua casa e Ele vai te orientar e vai te guiar até você chegar no caminho que você não vai se sentir mais sozinho, amém? E você vai vencer suas batalhas. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nessas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então aqui eles fizeram a proposta a Moisés e Moisés ouviu. Então escute o que seus filhos têm a dizer para você. Você que é do ministério, escuta o que as ovelhas de Cristo têm a dizer para você. Escuta a proposta deles para vocês tomarem uma decisão juntos, amém? Para que beneficie todos, para que todos façam a vontade do Senhor e ainda consigam estar felizes, tá bom? Porque se eles fossem por obrigação, eles não iam lutar bem lá, né? Eles tinham que ir porque eles acreditassem que aquilo era certo, né? Então eles foram e lutaram com muita força, porque eles sabiam que quando vencessem, eles já tinham a terra deles conquistada lá. Eles deixaram as famílias deles para trás, mas lutaram com a esperança de voltar e viver na terra que eles escolheram, Santo é Jesus Cristo. Então, por isso que o nosso Deus nos dá livre-arbítrio. Deus não quer ninguém lutando, batalhando pelo reino por obrigação. Ele quer que nós lutemos por amor, por acreditar que aquilo é certo. E porque nós sabemos que isso nos dá recompensa também, tá bom? Então, que eles sabiam que iam ter uma recompensa, eles iam lutar e teriam uma recompensa, uma terra boa para o seu gado, para viver em paz com a família deles, né? Aqui, Moisés ouviu e vamos ver a resposta de Moisés. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes, assim se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele,
e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Então aqui, ó, Moisés já perdoou eles. Se eles cumprissem a promessa deles, Deus estaria com eles, né? Então escute com atenção o que seus filhos ou a sua igreja está falando com você, para que você possa negociar e que todos saiam felizes na história, amém? Aqui todos saíram felizes. Moisés ficou satisfeito com a resposta deles, com a vontade deles lutarem. Deus ficou satisfeito e eles ficaram satisfeitos com as terras que eles conquistaram. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Aqui Moisés alertou eles, ó, se vocês não cumprirem a parte de vocês, vai ter punição, né? E aqui tem uma parte legal aqui que fala aqui, ó, né? Se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Então não tem como se esconder do pecado. Se você tem um pecado e você não confessou ele, não tratou ele, não parou de praticar ele, Deus não te perdoou. E o seu pecado ele vai te achar. Onde você for, esse pecado vai te seguir. E no momento que você menos imagina, esse pecado vai te prejudicar, amém? Então vamos tomar cuidado. Vamos confessar o pecado, vamos tratar esse pecado. Não deixa ele escondido aí no teu coração, não. Acho que só você está vendo. Deus sabe. E esse pecado vai te acompanhar onde você for. Então é melhor você confessar os seus pecados, amém? Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para os vossos ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão os teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os seus servos passarão cada um armado para as pelejas, para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão, lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós da terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, e a terra com as suas cidades, nos seus termos, as cidades do seu contorno. Os filhos de Gade edificaram a Dibon, e Atarote, e Areor, e Atarote e Sofã, e a Jazer, e a Jegbá, e Bet-Nima, Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, e Eliabe, e Quiretaim, e a Nebo, e a Baal-Meon, mudando-lhes o nome, Sibima, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. Então aqui, todas as terras que eles estavam conquistando, eles estavam dando nomes santos, porque eram povos pagões que habitavam naquela terra, né? E então eles destruíram todas aquelas construções, fizeram novas e deram nomes santos. Então dê nomes santos para todo o projeto que você for fazer. Se você vai ter filhos, coloque nomes da Bíblia, nomes santos para seus filhos. Se você vai abrir uma empresa, coloque nome santo nessa empresa, para que Deus abençoe a tua família, a tua empresa e tudo aquilo que você se propor a fazer. Então dê nomes santos às coisas que você quer fazer aqui na terra, tá bom? Porque tudo que você liga aqui na terra é ligado no céu. Então coloque nomes santos. Se você colocar nomes santos, serão abençoados. Mas se você colocar nomes que são do mundo, você vai trazer coisas do mundo para os seus filhos, tá bom? E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e tomaram daquela possessão e lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o que habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-lhes Avote-Jair. E fez-se Noba e tomou a Quineate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba segundo o seu nome. Santo é Deus. Então aqui esse foi o estudo
de Números 32. Então, todo mundo entendeu, né? A pedagogia de Deus, né? Então, é necessário fazer conforme o nosso Deus nos ensina, porque Deus ele repreende aquele que ele ama. Então, é necessário chamar a atenção, mostrar o caminho certo e mostrar as consequências de se ele tomar o caminho errado e ouvir o que seus filhos têm a te dizer e depois do acordo feito, relembrar que se fizer algo errado tem punição, mas se fizer algo bom vai ter bênção, né? Então eles tomaram a decisão certa, foram batalhar e foram vencedores. Quem conhece a história, Josué vai tomar todas aquelas terras lá, eles foram vencedores e herdaram aquelas terras e eles puderam voltar para viver com suas famílias aquém do Jordão, né? Então essa é a palavra para nós hoje: lutem pelas suas promessas, vivam o seu propósito e usem a pedagogia de Deus com seus filhos e escuta a repreensão do seu Pai, do nosso Deus, Santo Jesus Cristo, e vocês serão mais que vencedores em Cristo Jesus. Orem a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre eternamente louvado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.